e reverência, Deus mandará o conselho santo da sua fiel palavra. Deus seja louvado. E a guia do Espírito Santo, Epístola do Apóstolo Pedro, agora está na segunda, deixa eu só ver, já falo para os irmãos. No capítulo 3. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, no capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sendo primeiro isto que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Imagine poder criar o que... O Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos estas coisas, procurai que dele sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Todos nós, irmãos, sem exceção, embora cada um aqui pode estar em situações diferentes, mas o intuito, o propósito, a firmeza da fé deve ser primeiramente a salvação da nossa alma. Todos nós devemos estar atentos, anelantes, esperando o dia da nossa redenção. Todos nós que fomos remidos em Cristo, a remissão precisa de alguém que tenha condição de remir alguém. E o único que teve condição de remir as almas foi o Senhor Jesus. No passado, um remidor, quando ele remia uma pessoa, ele dava para ela sustento, firmeza e também herança. O Senhor Jesus era o único Filho de Deus, o unigênito de Deus. Desceu do céu
fez a missão que ninguém poderia fazer. Comprou as nossas almas. Nos deu esse direito de assentar em lugares celestiais. Através da remissão dos nossos pecados, Ele pagou com o seu sangue. E ainda nos oferece uma herança com glória eterna nos céus. E bem-aventurado aquela que foca nisso. Que poderá ser que alguma coisa que tu esteja passando nesses dias ou até dos anos anteriores e vem se arrastando. Talvez seja o teste da tua fé. Alguma coisa que vem para querer até, como nós acabamos de ler, te arrebatar, te tirar do caminho e fazer perder a confiança, a esperança, a fé, a estrutura espiritual. Mas o Senhor já no início desta palavra inspira o seu servo para te dizer bem claro: não deixa que nada te arrebata. Espera o arrebatamento final. Esse, glória ao Senhor. Todos que estiverem no caminho, na verdade e na vida que é Jesus Cristo, será como um imã. Bendito é o Senhor. E aqui Pedro sentiu necessidade de mandar numa carta, numa epístola universal. Bendito é o Senhor. Não foi endereçada a uma igreja, a uma cidade, mas foi por todos aqueles que já criam no Senhor Jesus e tinha passado a crer no Evangelho do Senhor Jesus. Porque o maior combate, irmão, o adversário não quer tua casa. Às vezes vai: o inimigo levou meu carro embora, o ladrão veio, o diabo levou meu carro. Não, o inimigo não precisa de carro. O inimigo, ele tem uma velocidade que uma vez eu morava aqui na rua de trás, era 3 e pouco da manhã, eu escutei um grito dentro do meu quarto, e eu falei: o que é isso? E ele se identificou e falou: estou pegando a Beth agora. Quando eu olhei, tinha aqueles rádio-relógio que a gente usava para despertar, era 3:06 da manhã. Irmãos, era a mulher que eu estava, nessa época eu trabalhava prestando serviço em casas de pintura, textura, era a mulher que eu estava trabalhando na casa dela. Quando falou assim, eu fui e ajoelhei para orar. Falei: Senhor, cobre com teu sangue. E o Senhor falou: se prepara, porque amanhã cedo Ele vai estar te esperando lá. E na hora que você chegar, você tem que chegar com a lâmpada bem acesa. Glória ao Senhor. Quando falei isso para o meu irmão, que nós estávamos juntos indo para lá, ele falou: sério? Eu falei: é. Quando nós estávamos chegando com o carro, o meu irmão falou assim para mim: mano, olha quem está lá. Eu falei: quem? O esposo dela. Só fica em casa ela, a tia dela e as meninas. Uma hora dessa ele já tinha saído para ir trabalhar. Alguma coisa realmente está acontecendo. Quando ele viu o nosso carro, ele já fez assim com a mão e mandou nós descer rápido. Eu falei: o que foi? Não me pergunta, que eu não sei. A coisa está tão estranha. Quando nós fomos entrando, sentíamos uma opressão. Nosso cabelo começou a arrepiar. Bendito é o Senhor. E eu falei para o meu irmão: fecha na comunhão, clama o sangue do Senhor Jesus. E na hora que nós fomos entrando, escutava um ronco, irmão, como fosse um porco. Bendito é o Senhor. O inimigo tomou aquela mulher de uma tal forma, irmão, para querer tirar a nossa comunhão. Bendito é o Senhor. Não dá nem para falar o que ela fez. Bendito é o Senhor. Na hora que ela voou no meu pescoço, o Senhor deu a graça de pegar nas duas mãos dela. E o Senhor falou assim: olha no olho dela, aqui do teu olho vai sair fogo. Bendito é o Senhor.